palavra aí e abra no Salmo 78. Acharam o Salmo 78? Quem escreveu esse salmo? Asaf? Não é o Asaf Borba, né? É o outro Asaf. Bom, como você deve ter observado aí, esse salmo ele tem 72 versículos. Você está preparado? Amém? Meia dúzia falou que está. Amém. Então vamos estudar a palavra hoje, né? Vamos estudar. Você veio no Aviva Mais é aprendizado. Aviva Mais é crescimento. Aviva Mais é conhecimento. Aviva Mais é unção, é graça, é capacitação. Aviva Mais é forja, é fidelidade. Mas o tema da palavra hoje é infidelidade. Você é fiel ou infiel? Não precisa dizer. Fale para você mesmo, aí fale para o Espírito Santo aí. Mas é melhor não falar nada, vamos estudar a palavra primeiro, tá? Então, no Salmo 78, escrito pelo Asaf, é até de uma forma poética, muito bonita, ali conta a história do povo judeu, e conta a história do povo judeu de uma forma em que relata as infidelidades do povo judeu e a fidelidade do nosso Deus. Então, o que podemos trazer para nós através do estudo do Salmo 78 esta noite? Erros, pecados e tropeços do povo judeu, em que nós, de forma alguma, podemos agir da mesma maneira. E é isso que nós vamos ver esta noite. Versículo 1. NTLH, por favor. Salmo 78, com o pessoal lá da mídia. Versículo 1. Meu povo. Se a sua tradução é um pouco diferente, não tem problema, tá? Você pode acompanhar no telão também. Para que a gente possa entender bem o recado de Deus esta noite. Meu povo, escute o meu ensino. O Asaf que está falando isso, hein? Ele que está narrando, ele que está contando. Então ele está dizendo assim: meu povo, povo judeu, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. Versículo 3. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez.
Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem a seus filhos. Assim também eles porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Vamos destacar algumas situações aqui nesses 6 versículos iniciais. Pode sentar agora. Você está pronto para ouvir? Abra os ouvidos, abra o coração para o que Deus vai falar conosco, a igreja dele, esta noite. Então, Asaf está dizendo aqui, já nos primeiros versículos do Salmo 78, que desde os antepassados, essas histórias são narradas e contadas de geração em geração. E ele está dizendo aqui que tudo que nós ouvimos dos nossos antepassados, não podemos esconder dos nossos filhos, mas, pelo contrário, além de não esconder, contar aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus. O nosso Deus, e também todos os seus feitos poderosos e das maravilhas que Ele fez, que Ele realizou em benefício do seu povo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você crê nesse texto de Hebreus? Então, se Deus no passado Ele fez esses atos poderosos, movido pelo seu amor, e o Asaf está dizendo aqui, nós não podemos esconder as maravilhas de Deus na nossa vida. Nós não podemos deixar de relatar aos nossos filhos, aos nossos descendentes, aos nossos vizinhos, na célula, na igreja, no ônibus, no táxi, no carro, as maravilhas que Deus realizou no passado e continua a realizar no presente. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus, é o mesmo amor. E hoje, uma graça maravilhosa, através do sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz. Não vivemos debaixo da lei, mas da graça. Então as oportunidades aumentaram a partir do sacrifício de Jesus. Porque pela graça nós somos salvos. Isso não é de nós. Nós somos salvos pela graça poderosa do Senhor Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, em meu e seu lugar. Voltando aqui ao texto de Salmo 78, diz lá no versículo 5: o Senhor deu as leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos, para que colocassem a sua confiança em Deus e não esquecer jamais das maravilhas que Ele fez, e para que obedecêssemos, e para que o povo obedecesse sempre aos seus mandamentos. Você tem sido fiel nesses preceitos de levar a outras pessoas a graça maravilhosa que está sobre a sua vida? Continuando, versículo 8 em diante. E eles, os nossos descendentes, ouvindo os nossos testemunhos, ouvindo a nossa pregação da palavra, ouvindo
Um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Este foi o erro do povo judeu no passado. Não foram fiéis, não foram obedientes, nunca foram firmes na sua confiança em Deus, nunca permaneceram fiéis, nem a Deus e nem a sua palavra. E queridos, se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Deus exige de nós, ainda hoje, não somente o testemunho de seus feitos, mas a nossa fidelidade inegociável. Abra sua Bíblia aí no Salmo 101, versículos 6 e 7. Coloca no telão, por favor. Salmo 101, versículos 6 e 7. Só que coloca NAA. Muda a versão. Olha aí o que Deus está dizendo, através do rei Davi. Os meus olhos procurarão os... Deus está te procurando, porque eu creio que você é fiel. Porque terça-feira, no Aliança Mais, é dia dos fiéis. É noite dos fiéis se encontrarem, para perseverarem, para buscarem forças, para buscarem graça, buscarem poder, buscarem fidelidade, buscar misericórdia, para continuar fazendo a obra do Senhor nos outros dias da semana. Então, o Senhor está de olho em mim, está de olho em você, porque o Salmo 101 está dizendo: os meus olhos, os olhos de Deus, estão procurando os fiéis da terra, para que morem com o Senhor. O Senhor é a sua morada? Porque um dia o Senhor te buscou, um dia o Senhor te encontrou, um dia o Senhor te resgatou, um dia o Senhor te contemplou com bondade e misericórdia, um dia o Senhor te limpou, perdoou todas as suas faltas, todos os seus pecados, e te tornou um filho amado. E isso tem que nos incomodar, porque nós não podemos guardar somente esses benefícios, essa maravilha de Deus, somente para nós. Nós temos que anunciar os feitos do Senhor, nós temos que anunciar as suas maravilhas, o que Ele fez conosco e o que pode fazer com aquele que está lá fora e ainda não foi alcançado pela graça maravilhosa de Deus. Por isso que os olhos do Senhor estão nos procurando, para que morem com Ele, para que busquem nele, para que confiem nele, para que sejam fiéis a Ele, para que possam fazer toda a boa obra. E o versículo continua dizendo, bota lá de novo: além de morar com o Senhor, o que Ele exige, o que anda em reto caminho, esse... Aleluia. E terça-feira é o dia daqueles que andam em reto caminho. E por isso estão aqui. Porque buscam mais de Deus. Eu quero mais, Senhor. É aliança mais. E eu quero mais. Quero mais de Ti. Quero mais do Teu Espírito. Quero mais capacitação. Quero mais misericórdia. Quero mais unção. Quero mais graça. Quero mais poder. Porque eu sei, Senhor, que na minha capacidade eu sou vaso inútil, mas nas Tuas mãos eu sou vaso no oleiro santo, vaso para a honra.
caminho, este me servirá. Os olhos do Senhor nos procuram. Continuando aqui, voltando ao Salmo 78. Versículo 9. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Davi não fugiu do gigante Golias, o enfrentou. Mas aqui a Bíblia está dizendo que os soldados de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Será que somos pessoas que fogem? Será que somos soldados que desistem? Será que somos soldados que vacilam, que duvidam e fogem da batalha? E somos pegos em infidelidades? É claro que não. Os israelitas, versículo 10, não cumpriram a aliança. Versículo 10 ainda, não quiseram obedecer a sua lei. Versículo 11, esqueceram os milagres que Deus havia feito na presença deles. Nós temos visto os milagres de Deus, porque Ele é o mesmo ainda hoje, e Ele tem curado, tem salvado, tem libertado, tem feito maravilhas em nosso meio, tem nos unido como igreja, tem despertado em nós dons variáveis, dom de pregar, dom de ensinar, dom de orar, dom de ministrar, dom de ganhar almas, dom de mantê-las, dom de falar em línguas estranhas, manifestar a graça e o poder de Deus com imposição de mãos. Vários dons Deus tem nos capacitado. E nós não somos soldados que fogem, mas que permanecem e executam a obra do supremo e maravilhoso comandante. Porque Ele nos colocou como mordomo de tudo, administradores da sua casa, do seu reino, da sua igreja, do seu povo. Versículo 12. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres. Milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Versículo 13. Ele dividiu o mar, levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Versículo 14. E Deus, durante o dia todo, Ele os guiava com uma nuvem, e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Na sua fidelidade, Deus nunca abandonou o povo judeu, nem de dia nem de noite. E o próprio Jesus diz no Novo Testamento: eis que estarei com a minha igreja, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Por que isso? Porque Ele é fiel, porque Ele nos ama, porque Ele ama a sua igreja, porque Ele quer estar próximo. Na realidade, quer estar em nós, como está em nós com o seu Espírito Santo, para nos capacitar, para que a gente não venha fugir, desistir, para que a gente não venha ser pego como maus administradores e infiéis na sua obra. Por isso, a terça-feira aqui, para você sair aí cuspindo fogo. Porque o fogo de Deus tem que estar em você. E eu acredito que está. Durante o dia, a nuvem dava cobertura no deserto, com aquele sol inclemente, aquele calor terrível. Mas a nuvem trazia o refresco,
fazia sombra para que o povo marchasse do deserto. E à noite, ele conduzia o povo por meio de um clarão de fogo, mostrando o caminho, mostrando a direção, para que o povo não andasse a esmo na escuridão e não fosse atacado pelos animais selvagens daquele deserto. Você nunca está em escuridão, porque Deus, entre todos os nomes que Ele tem, Ele também se chama o Pai das Luzes. O fogo de Deus está em nós, e por isso nós não temos mais escuridão em nossas vidas. Versículo 15, está acompanhando aí? Ele partiu as rochas, as rochas do deserto e das profundezas da terra, tirou muita água para o povo beber, fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio, o rio de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Você está nesse rio? Você já bebeu dessa água viva? A água que quem beber, como disse Jesus lá no poço de Jacó, jamais terá sede, porque Jesus disse: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede. Você um dia mergulhou neste rio de águas vivas e profundas? Versículo 17, mas, sempre tem um mas, né? Os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo, e se revoltaram de propósito, colocando Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra Deus, murmuraram contra o Altíssimo Deus, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que Ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que Ele pode nos dar pão? Ele é Deus ou não é? Colocaram Deus à prova sem motivos. Deus já tinha dado prova do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo, da sua fidelidade, do seu poder, fazendo sinais e maravilhas, desde quando Moisés levou as primeiras palavras de que aquele povo sairia do Egito. E o versículo 20 continua: será que pode fornecer carne para o seu povo? Versículo 21, quando Deus ouviu isso, Ele ficou furioso. Eu fico imaginando, queridos, você está acompanhando aí a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela fala por si. A mensagem é clara, cristalina, não precisamos de interpretação, mas trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa comunhão com Deus. Será que muitas vezes não temos despertado a ira de Deus com as coisas erradas que fazemos? Será que quando Deus nos pega naquele pecadinho ou pecadão, não importa o nome, naquele vacilo,
naquele momento de infidelidade, de questionamento, ou até de murmuração, duvidando da competência de Deus, duvidando do cuidado de Deus, duvidando da salvação de Deus, duvidando do amor dele, da provisão, duvidando das coisas maravilhosas que ele fez tanto lá no passado, como hoje continua fazendo no meio da sua igreja. Será que muitas vezes não despertamos uma tristeza em Deus? Não entristecemos o seu Santo Espírito? Esta é uma palavra para vencedores, mas exige de nós reflexão. Porque é aqui na igreja, diante da palavra, é que os instrumentos são afinados. É através da palavra que somos aperfeiçoados. É através do moer de Deus, muitas vezes, é que somos transformados. Somos limpos. Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Falou para os discípulos. E é a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que traz fé, que renova, que traz esperança. E é o Espírito Santo que usa a palavra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que somos pecadores, apesar de filhos de Deus, mas não podemos permanecer no pecado. Não podemos permanecer na dúvida, na murmuração, nos questionamentos, na leviandade, porque muitas vezes estamos seguindo a Cristo de uma forma leviana, superficial. Não há muitas vezes uma fidelidade definitiva, concreta. Estamos em cima do muro, em dúvidas. Será que ele pode prover ou não pode? Será que ele pode salvar ou não pode? Será que ele pode curar ou não pode? Será que ele pode libertar ou não pode? Muitas vezes estamos cheios de questionamento, como o povo lá. Então esse texto de Salmo 78 é um alerta para nós, hoje. É um alerta para a igreja da Terça Viva Mais, a Viva Mais. Vamos em frente. Tentando enxergar o relógio. 21:14. Vamos lá. Então, versículo 21, quando Deus ouviu isso, ficou furioso. É como se Deus estivesse dizendo assim: não é possível. Tenho feito tudo por esse povo. Olha, as coisas que eu tenho feito todos os dias, nunca abandonei esse povo, nunca o deixei. Durante o dia, a minha graça, a minha glória está nesta nuvem, à noite na coluna de fogo. E esse povo empedernido, rebelde, continua a me afrontar. Então ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou. Versículo 22. Por quê? Porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Ou seja, infidelidade purinha, incredulidade na íntegra e murmuração a dar com o pé, trazendo para o contemporâneo, para os dias de hoje. 23. Olha a misericórdia de Deus aí. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida
com fartura. Eu acho interessante que Deus tem sempre, em todos os tempos, provado o seu amor para com o seu povo. E hoje não é diferente. Hoje nós somos privilegiados, Igreja de Jesus. Porque hoje nós temos um texto poderoso na palavra de Deus, que prova o seu amor para conosco, para comigo e para com vocês. Porque Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, querido. Talvez alguém possa morrer por um amigo, mas será que pode existir alguém, exceto Jesus, que morreu pelos seus inimigos e transformou esses inimigos em amigos de Deus através da sua morte de cruz? Somos nós, transformados de inimigos a amigos de Deus, através de Jesus. Não é um privilégio? Você não se sente privilegiado de estar vivendo justamente nessa época, a época da graça, a época de alguém que pagou um preço que você não poderia pagar? Uma dívida que você não poderia resgatar nunca, jamais. Uma eternidade maravilhosa com Cristo que você não poderia comprar. É privilégio, queridos. Igreja de Cristo hoje é privilégio. E é tão fácil ser fiel, porque pela graça de Jesus nós temos todas as coisas. Você tem tudo com Jesus. Você tem tudo através de Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu gostaria de ouvir um aleluia bem maior, viu? Porque está parecendo que você não está acreditando nisso que eu estou falando. E será que eu vou ter que mostrar todos esses versículos bíblicos que eu estou falando? Não é necessário. O justo viverá pela fé. Você crê? Jesus falou: tudo é possível aquele que crê. Então creia somente e verás a glória de Deus na sua vida, ainda maior do que aquela que você tem. Que palavra maravilhosa de Jesus. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Olha, Jesus pede tão pouco de nós. Crê somente e verás a glória de Deus, e verás a superabundância de todas as coisas em sua vida. Aleluia. Oh Senhor, que maravilha, Deus! Tu és maravilhoso. Vamos pular lá para o versículo 33. Não, o 22. 22 não, 32, desculpa. 32, volta lá 32. Vamos lá. 32. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Sabe o que tudo isso nos mostra? Que o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que mesmo nos nossos piores momentos, mesmo nos nossos piores pecados, mesmo nas piores derrapadas, nos piores desânimos, nos piores questionamentos, nas piores murmurações, nas piores desistências, quando desistimos, abandonamos, vamos embora da igreja, nos piores conflitos,
Deus ainda permanece fiel a nós. Ele é fiel, queridos, mesmo quando você não é, mesmo nos seus piores momentos, mais distantes de Deus, quando as pessoas caem, vão lá no monturo, parece que está tudo perdido, parece que não há mais razão de existir. Deus fala assim: ainda eu te amo. Eu te amo como no primeiro amor lá. Eu te amo da mesma forma, com a mesma intensidade, da primeira vez que eu te chamei, que eu te busquei, que eu te levantei, que eu te perdoei, que eu te resgatei, que eu te curei, que eu troquei o seu coração empedernido, endurecido de pedra, por um coração sensível de carne. Eu te amo da mesma maneira. Você é meu filho, é minha filha. Você eu resgatei com meu sangue na cruz. O amor de Deus continua o mesmo, queridos, mesmíssimo. Ele é o Pai das luzes, que não sofre variações, não oscila, não tem altos e baixos, não entra em depressão, não questiona você, não duvida de você, não tem dúvidas do amor por você, não se arrependeu de ter enviado o seu Filho unigênito para morrer por você. Ele é o mesmo Deus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não mudo, disse Deus, eu não mudo. Isso não te traz segurança? Porque existem zilhões de deuses por aí, mas um Deus igual ao nosso Deus não tem. Pode procurar, pode pesquisar, pode buscar, viajar, subir montes, fazer sacrifício, mas Deus igual ao nosso Deus não tem. Vamos lá, 33 agora. Por isso ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, versículo 34, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele, e eles se arrependiam, e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas, e tem sempre um mas, todas as palavras deles eram mentiras, tudo o que diziam era apenas para enganar. Eita, coração corrupto e enganoso. Quem é que pode suportar um coração falso, leviano, mentiroso, corrupto, infiel? Por isso que a palavra diz, nosso Deus diz: filho, filha, dá-me o teu coração. Porque Deus quer o nosso coração para lapidar, para trabalhar, para trocar, para tornar sensível a voz dele, para fidelizar. Porque um coração grato, um coração consciente daquilo que Deus fez por ele, é um coração fiel. É um coração que não corre atrás de outros deuses. É um coração que permanece na presença de Deus. Este é o coração que Deus quer. Continuando, versículo 37. O coração deles não era sincero para com Deus.
e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. E versículo 38 diz: porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. O que você sentiu quando você teve certeza que Deus tinha perdoado os seus pecados, tinha levado as suas culpas, tinha escrito o seu nome no livro da vida, sentiu o Espírito Santo te chamando: filho, filha, eu perdoei todas as suas culpas, tirei todos os seus pecados. O diabo não pode te acusar, porque quando ele chega diante de você para te acusar, eu estou à frente. E mostro assim: ó, Satanás, eis a marca dos cravos. Eu morri por esse filho, eu morri por esta filha, eu entreguei a minha vida, eu voluntariamente entreguei a minha vida por ele, por ela, e já não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você se torna leve, nova criatura, uma alegria sobrenatural, uma paz, dorme bem à noite, sorri, ama a presença de Deus, vem à igreja, ora, adora e tem um coração grato, porque sabe, tem consciência daquilo que Deus fez por você, fez em sua vida. E você quer que isso alcance os familiares, os vizinhos, a célula, a igreja, os amigos, porque é bom demais a presença de Deus, regenerando, separando, consagrando, mostrando: este é meu filho, é minha filha amada, a quem eu entreguei a minha vida na cruz. Esse é um sentimento maravilhoso, querido. É a nova vida em Cristo, é a nova criatura ali que nasce, é uma semente que foi jogada na terra e morreu para nascer novamente uma nova criatura, verdadeiramente filho e filha do Deus vivo. Aleluia. 39. Deus lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova, entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Não podemos, queridos, jamais esquecer das promessas maravilhosas que Deus tem para nós e que já começaram a se realizar essas promessas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Fazemos parte do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Jesus vem morar em nós através do seu Espírito Santo. Aleluia. Renova, limpa a casa, tira a sujeira, tira o entulho e nos torna novos, novinhos. E aí sim somos chamados filhos de Deus. Então nós não podemos esquecer das coisas que Deus tem feito em nós. Terça-feira é dia de júbilo, de crescimento, mas também de gratidão, de lembrança das maravilhas de Deus a cada um de nós, e também aqueles que não estão aqui, mas também recebem a presença do Senhor. Aleluia. Cuidado. Lembre-se sempre das promessas de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não entristeça o Espírito Santo. Não duvide.
Não deixe corrupção no seu coração. Busque a Deus. Busque crescer na graça e no conhecimento de Deus. Revista-se do Espírito Santo. Busque a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem a resposta dos anseios do seu coração. Fala do passado do povo de Judá, fala do presente na sua vida e fala do futuro glorioso na eternidade com Cristo Jesus. A eternidade é nossa por herança que Deus nos deu. Você é um filho, uma filha da eternidade. Aleluia. Porque em Cristo nós temos garantia de vida eterna. Esse corpo corruptível que ora habitamos, essa barraca, como escreveu Paulo, essa vai passar. Porque a carne e o sangue não entram no reino de Deus. Mas nós temos um Espírito aqui. Aleluia. O sopro de Deus em nós, a presença de Deus em nós, o Espírito Santo testificando que somos filhos do Deus vivo e temos, pela graça e a salvação que Jesus nos prometeu, a herança de vida eterna. Coerdeiros com Jesus. Você sabia que você tem uma herança eterna? Glória a Deus. Não é aquela herança daquele terreno, daquele carro, daquela bicicleta que você está olhando. Não. É muito mais do que isso, queridos. Aleluia. Não deixe que nada, ninguém, nem desse mundo, nem do outro mundo, possa roubar o seu tesouro, a sua herança, a sua eternidade, a sua salvação. Fique em pé. Aleluia. Não deixe que o sacrifício de Jesus seja em vão em sua vida. Permaneça fiel. Permaneça firme. Permaneça na presença do Senhor Jesus. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas a pessoa pode cair 7 vezes. Mas a palavra de Deus que 7 vezes o Senhor o levantará. Caiu uma, o Senhor levanta. Caiu 2, o Senhor levanta. 3, 4, 5, 6, 7. O Senhor é aquele que nos sustenta com sua destra fiel, a sua direita poderosa. Porque o Salmo 91 diz: debaixo de suas asas estamos seguros. Você tem a segurança de que Jesus está com você. Jesus Cristo em nós, Jesus Cristo em você, esperança de glória. Você vai receber, nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo como o de Jesus quando ressuscitou, um corpo incorruptível, um corpo eterno. E ninguém pode tirar essa certeza, essa herança, esse tesouro que é nosso. Porque o preço foi muito alto, queridos. E eu quero, enquanto você está em pé, para concluir, o que você quer? Você quer continuar no amor, na bondade, na misericórdia e debaixo do zelo de Deus? Ou, de repente, por alguma coisa que você fizer e não se arrepender, por um pecado que de repente você não abandonar, por um perdão que você não procurar, de repente nesses vacilos aí, nessas caídas aí, de repente se colocar debaixo do juízo de Deus. Permaneça fiel. Eu sei que você é fiel. O Senhor sabe da sua fidelidade. O Senhor sabe do seu coração. Mas busque cada dia mais a ser fiel. Mais fiel. Mais fiel. Mais consagrado. Mais preparado. Mais habilitado para toda boa obra. Mais cheio de Deus. Mais cheio do Espírito Santo. Mais debaixo da graça e das asas seguras do nosso Deus. Eu quero convidar todos para vir à frente, porque eu sei que você quer mais. É terça-feira, é
É dia de mais de Deus, mais do seu poder, mais do seu Espírito, mais da sua graça, mais da sua bondade. Tudo isso é de graça, gente. Foi conquistado na cruz. Ah, venha